Vamos compartilhar a palavra. Abre comigo lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35. Marcos 5, 35. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, nessa manhã. Agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, agradecemos, ó Pai, pela sua revelação. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos ser tocados, transformados. Pai, que o Senhor venha trazer luz e operar milagres na nossa história, na nossa família, no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu queria falar um pouco hoje sobre os cenários para um milagre. Amém? Cenários para você viver um milagre, cenários para você viver algo sobrenatural na sua vida. E quando eu me refiro a milagres, eu não estou falando apenas de situações, momentos emblemáticos, como essa história de Jesus que fala da ressurreição de uma criança, ou de momentos onde Deus vai operar uma cura sobrenatural e fazer algo, miraculoso, assim, assombroso na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer isso, Deus quer fazer. Mas a nossa vida, irmãos, é um milagre. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, é um milagre. Nós somos improváveis, nós somos aqueles que não mereciam, que não tinha ali nenhuma chance ou condição de dar certo. Então, a sua caminhada, a sua constância, o seu dia a dia também é um milagre. Amém? Então, o dia a dia, a sua caminhada, o seu degrau após degrau, o seu ministério, aquilo que Deus está desenvolvendo na sua vida, é milagre também. Nós costumamos dizer na nossa igreja que nós temos 2 tipos de experiências com Deus. São experiências de portas e de caminhos. Portas são momentos emblemáticos, onde Deus faz um milagre, onde a situação vira de ponta cabeça, onde o cenário muda de uma hora para outra. O que é uma porta? Você entra pela porta, você está no ambiente, quando você passa pela porta, você está num ambiente novo. Você está ali num ambiente de enfermidade, você passa pela porta, você foi curado. Deus muda algo de uma hora para outra. Você está ali quebrado, Deus move algo financeiro e de repente você se vê livre da dívida, você se vê prosperando. Então, isso é uma experiência de porta. E são milagres. Amém? Agora, na sequência, sempre vem uma experiência de caminho. E você trilhando e caminhando com Deus até você chegar em outra porta. Mas vou te falar, meu irmão, nós gostamos da experiência de porta, mas muitas vezes não gostamos da experiência de caminhada. Mas deixa eu falar para você, o caminho também é milagre. Vocês lembram do povo caminhando no deserto?
Sabe qual que foi um dos problemas deles? Eles se acostumaram com as coisas de Deus. Porque enquanto eles caminhavam no deserto, Deus acompanhava com a sombra e eles não sofriam com calor. Quando era de noite, Deus vinha com coluna de fogo e aquecia eles. Quando eles tinham fome, caía pão do céu e eles comiam. O que é isso? Milagre. Isso eles estavam na caminhada. Agora, se acostumaram. Tornaram aquilo algo natural. Não torne a sua caminhada algo natural, irmãos. Não torne o seu dia a dia, não torne a sua vida algo natural. Existe algo de Deus. Deus está fazendo algo. Amém? Agora, para que esse milagre aconteça, precisa de um cenário. Milagres, eles não acontecem do dia para a noite. Milagres são gerados. Fala para o seu irmão, milagres não acontecem do dia para a noite. São gerados. Amém? Então existe um cenário para o milagre acontecer. Né? Existe uma provocação para que o milagre aconteça. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, né, eu quero compartilhar quatro pontos a respeito do cenário para o milagre. E o primeiro ponto é justamente as palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as suas palavras. E aí, usando a história ali de Jairo e Jesus, e provavelmente você conhece essa história, Jairo vai atrás de Jesus, sua filha estava doente, muito doente, ele encontra Jesus, Jesus vem vindo com ele no caminho, no meio da história aparece a multidão, aparece a mulher do fluxo de sangue, e o negócio ali atrasa, e Jairo talvez fica agoniado, e no meio desse caminho, enquanto Jesus ainda estava falando ali, chegaram outras pessoas falando, não incomoda Jesus não, porque sua filha já morreu. Veio alguém para trazer uma notícia ruim. Veio alguém para falar algo. E é interessante porque algo que estava nesse texto que eu nunca tinha prestado atenção. A palavra fala que Jesus não acudiu àquelas palavras. Jesus, o que é não acudiu às palavras? Ele não deu ouvidos. Meu irmão, ao que você tem dado ouvidos nesses dias? Quem que você tem ouvido? A maior parte dos nossos problemas é porque nós ouvimos quem nós não deveríamos estar ouvindo. A maior parte das situações é que nós estamos ouvindo e falando com quem nós não deveríamos estar ouvindo. Jesus estava ali ouvindo, Jairo estava ali ouvindo Jesus. De repente chegou alguém com a notícia ruim, ele já logo tirou a atenção, mas a palavra fala que Jesus não deu ouvido. E Jesus vira para Jairo e fala, não tenha medo, somente creia. Creia. Agora, para que o milagre aconteça no seu dia a dia, na sua caminhada, você precisa estar ouvindo a voz correta. Eu já preguei, né, para os irmãos sobre isso, mas basicamente tem 4 vozes que a gente ouve, né, do nosso dia a dia, na nossa mente. Tem a voz de Deus, que você precisa aprender a ouvir e discernir, porque você não ouve Deus audivelmente, você ouve Deus de forma espiritual. Se você quer aprender mais sobre isso, fica o convite para você participar do nosso curso de maturidade, que eu esqueci de falar, mas começa no nosso dia 13 de setembro. As inscrições já estão disponíveis. Então, assim, lá você vai aprender a ouvir a Deus. Mas tem outras vozes que falam na sua cabeça também. O diabo também lança setas. A palavra fala que o inimigo lança dardos inflamados. Por isso nós devemos vestir o capacete da salvação. Porque ele manda setas, ele manda pensamentos na sua mente para tentar distrair você, para tentar roubar você. E geralmente ele fala na primeira pessoa para tentar enganar você. Não vai dar certo, você não vai conseguir, vai dar errado. E isso você falando para você. Não, eu não vou conseguir, eu não dou certo, isso aqui não é para mim. E o inimigo está lançando setas e você às vezes está dando ouvido. As pessoas falam na sua cabeça também. Você ouve as pessoas. Agora, tem pessoas que falam da parte de Deus, mas tem pessoas que falam da parte do diabo. E eu vou te falar, meu irmão, tem pessoas próximas de você, eu estou falando,
Quando eu falo de gente falar da parte do diabo, eu não estou falando de gente endemoniada do mundo. Às vezes, irmãos, o nosso meio dão boca para Satanás. Pedro, discípulo de Jesus, falou algo inspirado por Deus e em 5 minutos depois estava falando algo inspirado pelo capeta. Jesus tem que virar para ele e falar: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas dos homens. Quando a sua esposa virar para você e falar algo do diabo, você fala: para trás de mim, Satanás. Tô brincando, não faz isso não. Não faz isso não, senão você vai arrumar uma confusão, povoar um prato, arrumar um prato, uma vassoura. Repreende na mente. Atrás de mim, Satanás. Não fala divinamente. Mas muitas vezes as pessoas falam para você inspirada pelo capeta. E o que você ouve também na sua mente? A sua voz. E às vezes, se você é uma pessoa almática, cheia de complexo, cheia de dificuldade, você vai estar se sabotando. Falando para você palavras de derrota, palavras de dificuldade, palavras de aflição. Quem que você deve ouvir, meu irmão? Ouça a Deus. Ouça o seu espírito. Ouça pessoas que vêm trazer o falar de Deus para a sua vida. Se agarra a essas coisas. Não acolhe no seu coração a palavra de pessoas que vêm para trazer palavras de pesar. Palavras de dificuldade. Não dê ouvidos. Tem uma coisa que eu ensinei para os jovens. Alguns já aprenderam, né? Nós somos da teoria do sorrir e acene. Já assistiu o Pinguim de Madagascar? Sorrir e acene. Tem pessoas que falam com você, o que você faz? Sorrir e acene. Irmão, não, amém, é isso aí mesmo. Você desprezou o que ela falou. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa está falando algo da parte do diabo ou da parte da cabeça dela, aquilo que ela acha que é o melhor para você, mas não é o que Deus tem para você. E aí, se você acolhe aquilo no seu coração, você está dando ouvido para algo que não é de Deus. Amém? Então, assim, quem está falando com você? Quem que você está dando ouvido? Aprenda a não acatar aquilo que as pessoas falam. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo ponto, mas sobre essa questão de falar, das palavras. Você precisa aprender a pregar para você todos os dias. Amém? Você pegar aquilo que Deus falou e toda vez que as outras vozes vierem para tentar afligir você, pregue para você. Levante de manhã e fale: eu sou amado de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Deus vai fazer isso. Deus vai mudar a minha história. Levanta de manhã, declara isso, fala isso, né? Silencia a voz do diabo, falando aquilo que Deus falou, proclamando aquilo que Deus falou. Você precisa pregar para você todos os dias. Porque senão você esquece da palavra de Deus, irmãos. Eu vou te falar, é facinho. É facinho. Eu prego para você aqui, Deus fala com você, seu coração queima, sai ali fora, você ouve outras coisas, de repente, tudo aquilo que você ouviu é desperdiçado. Por isso você precisa todos os dias estar lembrando da palavra que Deus colocou no seu coração. Amém? Segundo ponto, meu irmão. Eu já comecei a falar um pouco sobre isso, mas para que haja um milagre na sua vida, né, na sua caminhada, além de você cuidar das suas palavras, você precisa aprender a cuidar das pessoas que estão com você. Quem são as pessoas que estão andando com você? Logo na sequência, quando Jesus fala isso, o que Jesus fala? O que a palavra fala? E não permitiu que algumas pessoas o acompanhassem. Somente Pedro, Tiago e João. Você tem que aprender a ser seletivo com as pessoas que você convive. Existe uma frase lá fora que diz: você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Quem são as 5 pessoas que convivem com você? Eles vão refletir isso. Agora, essas pessoas estão colaborando, estão fortalecendo o cenário do milagre, ou elas estão, na verdade, ali atrapalhando o ambiente, o contexto?
Então, assim, seja seletivo com as pessoas que você convive, que você anda, com que você compartilha. Jesus era seletivo. Até no meio da equipe de Jesus, porque aqueles que ficaram para trás incluía os outros 9 apóstolos. Que talvez aqueles outros discípulos, apesar de serem discípulos, não tinham maturidade para viver e contribuir para aquele milagre que ia acontecer naquele momento. Ai, Jesus, oh meu Deus, Jesus deixou os 9 discípulos para trás. Eles iam atrapalhar a coisa. Eles iam fazer bagunça. Então assim, meu irmão, seja seletivo. Seja seletivo com as pessoas que andam com você. Seja seletivo em algumas situações. Amém? As pessoas que andam com você vão definir aonde você vai chegar. Quem você tem, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Ninguém chega a nenhum lugar por conta própria. Ninguém é bom o suficiente para fazer algo que produza relevância. Amém? Então você precisa de pessoas, você precisa de equipe. Quem consegue criar uma multinacional, só ele sozinho. Ele precisa do quê? Vai precisar de gestores, diretores, né, executivos que vão contribuir com isso. Nós cremos numa igreja assim. Nós não somos a igreja do pastor fulano de tal. A minha foto não está na fachada da igreja. E eu não estou com o chapéu de cowboy. Nós somos pastores de uma igreja gloriosa. Nós temos milhares de pastores, de líderes, de irmãos que estão comprometidos com um propósito. São comprometidos com algo em comum. E eu acho muito interessante isso referente ao nosso ministério, porque muitas pessoas não nos conhecem. Muitas pessoas não sabem a relevância do trabalho que nós temos. Muitas pessoas não sabem quem é o pastor Aloysio. Mas por quê? Porque quando nós falamos de videira, o destaque lá da fachada não é o pastor Aloysio. É a equipe. São os irmãos. São os pastores. São aqueles que estão juntos. Então, sabe, ninguém vai a nenhum lugar sozinho. Só que assim, você precisa escolher de forma correta quem que está andando com você. Quem vai andar com você no seu dia a dia. Quem você vai casar, quem você vai contratar, quem serão seus amigos, quem são as pessoas que vão conviver com você, quem são os seus funcionários, quem são os irmãos que vão andar com você. E sabe, muitas vezes Deus vai mandando pessoas, mas eu vou te falar, irmão, o diabo manda pessoas também. Sabia disso? Nossa, pastor, como assim o diabo manda pessoas? A palavra de Deus não diz que o inimigo tinha colocado o joio no meio do trigo? Então assim, você precisa ter discernimento de Deus. Para você selecionar as pessoas certas que vão andar com você. Porque essas pessoas vão definir aonde você vai chegar. E eu vou falar para você, meu irmão. Seja seletivo. Jesus não permitia qualquer tipo de pessoa nos ambientes onde ele operava milagre. Jesus não tinha respeitos humanos. Isso é algo que eu já falei para os irmãos, mas o mal da nossa geração, meu irmão, é querer agradar todo mundo. Jesus não se preocupava em ser agradável para todo mundo. Jesus não estava nem aí. Ele falava o que precisava ser falado. Ele fazia aquilo que precisava ser feito, sem se preocupar com aquilo que as pessoas iam falar dele. Mas hoje em dia nós vivemos um contexto de sociedade onde as pessoas querem ser agradáveis para todo mundo, querem ser amistosas com todo mundo, querem sorrir para todo mundo, querem conviver com todo mundo. Não, vamos ser um negócio aberto, vamos ser um negócio aqui, não, tudo certo. Você precisa sorrir, você precisa tolerar muitas coisas. Deixa eu falar, meu irmão, Jesus não era assim. Porque Jesus sabia que aquilo que ele ia fazer dependia das pessoas que estavam ao redor dele. Você precisa aprender isso, irmãos.
Aprenda a falar o que precisa ser falado. Aprenda a fazer o que precisa ser feito. Ah, o irmão não gostou, problema dele. Morde as costas. Não gostou, morde as costas. Não gostou, achou ruim, o problema é seu. Nós estamos aqui para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu sento com os irmãos a liderança dos radicais livres do Estado. E eu falo para eles, eu não estou aqui para ser amiguinho de vocês, nem a ser amistoso com vocês. Isso é trabalho do seu pastor. Eu estou aqui para orientar, falar e direcionar. Se achar ruim, se você achou ruim, você não precisa participar da minha reunião. Vai conversar com seu pastor lá e vai fazer da sua vida. Não quer fazer o que eu estou falando para você fazer? Não faz. O importante é que a nossa igreja está crescendo, os jovens estão crescendo. Nós estamos aqui para passar o modelo. Se você não quiser, Deus te abençoe. E o pastor Ricardo faz a mesma coisa. Últimas reuniões nossas ali, o negócio ficou meio assim. Que aí você faz uma reunião, tem 78 irmãos no grupo, aparece 20 na reunião. Cadê os caras? Aí ele falou, irmãos, eu não fico segurando ninguém. Eu chego lá, falo para a pastora Luiz fala para o supervisor pega e corta fora. Por quê? Irmãos, é muito difícil você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Às vezes a gente quer ser bonzinho. Jesus, a pastora Luiz já pregou sobre isso, eu já falei para os irmãos também. Jesus era bom. Jesus não era bonzinho. Fala para o seu irmão, Jesus é bom. Ele não é bonzinho. As pessoas têm um conceito errado a respeito de Jesus. Mas se você vê a resposta atravessada que Jesus dava às vezes para as pessoas, às vezes nós, no nosso respeito humano, a gente fica meio, ixi. Jesus é convidado para jantar na casa do caboclo, o cara com o espírito completamente errado, falando groselha, Jesus vira para ele e fala, hipócrita. Hipócrita. Entrei na sua casa, você não lavou meu pé, não lavou minhas mãos, não beijou meu rosto, e está falando mal dos outros. Hipócrita. Ah, mas você está comendo na minha mesa, vou respeitar. Hipócrita. Jesus não tinha respeito humano com ninguém. Jesus não era bonzinho com ninguém. Ah, pobrezinho, coitadinho, não sei o que, sei o que lá. E as pessoas acham que Jesus era assim. Ah, Jesusinho, pobrezinho. Jesus era bom. Jesus falava o que precisava ser falado. Jesus expunha o que precisava ser exposto. Jesus resolvia o que precisava ser resolvido. Enquanto você tiver respeitos humanos, irmãos, você vai viver cercado de pessoas que vão atrasar o milagre de Deus na sua vida. Entendeu isso? Enquanto você não se posicionar, enquanto você não entender o propósito de Deus, enquanto você não ser firme, ser resolvido, enquanto você não se posicionar naquilo que Deus deu para você, as pessoas vão viver ao seu redor, atrapalhando aquilo que Deus tem para fazer. Eu vou te falar isso. Aprenda a selecionar. Não fique preso, não fique, pobrezinho, coitadinho. Eu falei, às vezes a gente quer ajudar quem não quer ser ajudado, meu irmão, é a pior perca de tempo. Você quer ajudar a pessoa, mas ela não se enxerga, ela não sabe, ela não quer se ajudar. Como é que você vai ajudar? Aprenda a se posicionar. Aprenda a selecionar. Aprenda a viver por um propósito. Aprenda a viver por uma visão que Deus deu para você. E caminhe nessa direção. Quem estiver disposto a pagar o preço para andar com você, essas pessoas vão somar para o milagre que Deus é para fazer na sua história. Mas enquanto você fica sendo embaixador, não, vamos aqui, pobrezinho, vamos ajudar ele, você está atrasando a sua caminhada. Está me entendendo? Aprenda a lidar com as pessoas. Aprenda a se posicionar com as pessoas. Mas se eu falar, as pessoas vão embora. Que vai, irmãos. Eu vejo muitas vezes irmãos, eu vejo às vezes líderes, pastores. Porque o irmão saiu da célula. Porque o irmão saiu da igreja. Saiu porque tinha que sair.
Os apóstolos falam, saiu porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, estava com a gente. Quando os discípulos de Jesus foram embora, o que Jesus falou? Ai, meu Deus, por que eu fui falar isso? Por que eu fui falar para eles que eu era o pão da vida, que eu era os que eles tinham que comer da minha carne e beber do meu sangue? Foi isso que Jesus falou? Quando os discípulos viraram para Jesus e falaram, duras são as suas palavras. O que Jesus falou? Vocês não querem ir embora também? Falei, mas Jesus, você não tem medo de ficar sozinho, não? Eu tenho um propósito. Eu tenho algo a ser feito. Se vocês forem embora, Deus vai levantar outros, vai colocar outros, vai posicionar outras pessoas. Porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Deus não está preso a pessoas que não querem estar dentro do propósito. Está me entendendo? Selecione as pessoas que estão ao seu redor. Outra coisa que é importante também é, seja a pessoa certa. Porque em alguns lugares você é o Jesus que tem que depurar o ambiente das pessoas. Mas em alguns lugares você vai ser a pessoa que vai estar andando com Jesus. Nesse caso, seja a pessoa certa. Seja o Pedro, o Tiago e o João. Seja aqueles para o qual Jesus vai poder contar. Na sua empresa, seja o Pedro, o Tiago e o João. Na sua casa, seja o Pedro, o Tiago e o João. No seu dia a dia, na sua família, na sua igreja, seja o Pedro, o Tiago e o João. Porque além de você aprender a selecionar as pessoas certas, você também precisa ser a pessoa certa. Amém? Abre para mim lá em Marcos, o capítulo 2, no versículo 1. A palavra de Deus diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele paralítico estava andando com as pessoas certas. Estavam andando com amigos, que é interessante que esse texto diz que Jesus viu a fé deles. Não foi só a fé do paralítico, mas a fé dos amigos. Porque tinha que ter muita fé para você pegar um cara, subir no telhado, tirar o telhado, descer o cara. Imagina se ele fosse gordinho igual eu. O trabalho para carregar, para... Ou seja, eles creram. Eles creram juntos. As pessoas que estão andando com você, meu irmão, afetam a sua fé. Fazem você crer mais ou fazem você andar debaixo de incredulidade. Amém? Em alguns momentos você vai ser o paralítico que vai estar sendo carregado por alguns, mas em alguns momentos você vai ser o amigo que vai estar carregando o paralítico. Carregando aquele que está com dificuldade, aquele que está em alguma luta. Mas sabe, meu irmão, entenda isso. As pessoas que estão com você vai definir onde você vai chegar. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre ambiente. Fala para o seu irmão, ambiente. Pessoas geram ambientes. Ambientes geram milagres ou a ausência deles. Quando Jesus chega ali com Pedro, Tiago e João, o pai da criança, existia ali um ambiente. Um ambiente do quê? De incredulidade.
estavam ali chorando, pranteando. Jesus falou, ela não morreu, ela está dormindo. Riram da cara dele. É interessante porque as pessoas mudam de humor tão fácil. Que ao ponto que eles estavam chorando ali, chorando muito, Jesus falou algo, aí riram na cara dele. Existem pessoas ao seu redor que vão fazer isso de você quando você falar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas que, não importa a situação lastimável que ela esteja vivendo, quando você falar algo, elas vão rir da sua cara. E é interessante como o humor mudou tão rápido. E aí o que Jesus faz? Para que um milagre acontecesse ali? Manda todo mundo embora, vaza, tchau. Sai todo mundo da casa, só deixa o pai e a mãe, só deixa os meus discípulos. Continuando aquela linha que nós estamos falando das pessoas. Por quê? Porque as pessoas geram um ambiente. E se você não tem um ambiente propício para o milagre acontecer, ele não vai acontecer. Você precisa ser sensível a ambientes, irmãos. Você vem nesse culto, esse culto tem um ambiente. Esse culto de hoje teve um ambiente diferente dos outros cultos da semana passada, um ambiente de presença, um ambiente de fluir. Queria convidar você para você vir no nosso culto de jovens. Porque às vezes você vem aqui nesse culto, às vezes você está sentado aqui na cadeira quase dormindo. Vindo no culto de jovens, você vai ver o ambiente que nós estamos produzindo no culto. Na vida dos nossos jovens, de mover de Deus, de presença de Deus. Ambiente. Mas por quê? As pessoas geram um ambiente. Você, mais o fulano, e aquilo que você está transmitindo, está gerando um ambiente. E esse ambiente tem poder de gerar um milagre, ou a ausência de um milagre. É muito ruim quando você vai num lugar onde existe um ambiente de incredulidade, de desonra. É horrível. Você sente, parece um lugar horrível, parece que você quer sair dali correndo. E quanto mais espiritual, quanto mais sensível você é, mais você vai ser sensível a essas coisas. Eu já fui em reuniões de células que dava vontade de ir correndo embora para casa. Em vez de eu ir para a célula e sair melhor, eu saía pior do que eu entrava. Saía horrível. Porque ambiente. Pessoas gerando um ambiente ruim. Seja sensível ao ambiente. É uma coisa que eu sempre falo para os irmãos. E assim, nós estamos sujeitos a entrar em ambientes que muitas vezes não são favoráveis. Às vezes você vai na sua empresa não vai ter um ambiente favorável, porque as pessoas de lá não são as pessoas da igreja. Não é a sua célula. E aí, pastor, o que eu faço? O seu espírito precisa ser mais forte. Você vai chegar numa célula lá, os irmãos vão estar passivando. Eu já cheguei em célula, irmão, que a anfitriã estava assistindo novela, largada no sofá. Aí outra irmã que chegou, a esposa do líder, estava sentada no sofá para o outro lado. A casa tudo bagunçada, tudo sujo, as crianças correndo, bagunçando, a novela torando, o William Bonner falando no jornal. Eu chegava assim e falava, irmão, o que está acontecendo? Vocês morreram? Aconteceu alguma coisa aqui? Alguém morreu? E aí o que você faz? E aí você dá um... Muda o ambiente. Vocês viram aquele vídeo do ninja no Reels essa semana? Quando tiver um negócio muito no marasmo assim, o que você faz? Faz uma música, coloca uma música bem agitada ou então arruma uma briga. Você vai mudar o ambiente. Arruma uma confusão. E eu vou te falar, irmãos, é verdade. Porque às vezes você precisa arrumar uma confusão para mudar o ambiente. O negócio chacoalhar. Sabe quando você vem numa piscina? Sabe uma água estagnada? Sua caixa de água. Qual foi a última vez que você limpou sua caixa d'água? Eu limpei a minha faz pouco tempo. Pergunta para o seu irmão, qual foi a última vez que você limpou a caixa d'água? Aí você está lá, a água está limpinha, mas você sobe lá na água, está aquele negócio estagnado.
E aquele lodo no fundo. Chega uma hora ali que aquele lodo vai tomar conta se você não limpar. Se você vem ali, o que você faz? Dá uma chacoalhada, sobe tudo o lodo. Aí não tem jeito, aí você tem que limpar de vez. Sabe, irmãos, às vezes você precisa ter um espírito mais forte com o ambiente. Vai ter momentos que você vai ter que se posicionar. Se posicionar dentro da sua casa para mudar o ambiente. Se posicionar dentro da sua empresa para mudar o ambiente. Se posicionar dentro da sua célula para mudar o ambiente. Para quebrar aquilo que precisa ser quebrado. Os irmãos que andam mais tempo comigo sabem disso. Tem célula que eu chego e falo, hoje o pau vai torar. Hoje ou tora, ou muda, ou vão fechar isso aqui. Porque os irmãos que andam mais tempo falam, eu não... Quando o negócio tá ruim, eu não fico fazendo cerimônia, não. Eu falo, irmão, tá ruim? Tá ruim, vamos resolver. Vamos fazer ficar bom. Mas por quê? Nós somos... A nossa tendência é nos tornarmos pessoas acomodadas. E se você viver acomodado num ambiente desfavorável de milagre, nada vai acontecer na sua vida. Está me entendendo? Então o negócio está ruim, mas deixa ruim. Seu casamento está ruim. O negócio está feio. O trem está pegando. Mas você... Não, deixa assim. Vamos levando, vamos empurrando com a barriga. Quando vê, você está a 2 passos de separar. Porque estava ruim. Foi de um dia para o outro você decidiu separar? Não, já estava ruim já faz anos. Só que você acostumou com um ambiente ruim. Você não tomou uma posição lá atrás. Está conseguindo me entender? Está conseguindo me entender? Não tolere ambientes que impeçam o milagre de acontecer. Se posicione na sua casa, se posicione na sua igreja, se posicione na sua célula, se posicione no seu trabalho, mude o ambiente, tenha um espírito mais forte. Para você fazer isso, você tem que ter um espírito mais forte, porque o seu espírito vai precisar sobrepujar o espírito das pessoas que estão ali. Está me entendendo? Então, se você for fraquinho, se você for bebezinho na fé, se você for fraquinho, pintinho de granja. Sabe o que é pintinho de granja? Já viu aqueles pintinhos que é criado em granja? Se você entrar lá dentro, você dá um grito muito alto, ele morre. O coração dele explode, não aguenta pressão. Pintinho de granja. Se você for pintinho de granja espiritual, você está lascado, irmão. Você vai viver sujeito ao ambiente. Agora, tem um espírito forte. Chegue no lugar, quando você abrir a sua boca, abre para mudar o ambiente. Quando você se posicionar na sua célula, se posicione para mudar o ambiente. Mudar a história. Ah, mas as pessoas vão ficar incomodadas. Que fiquem. O problema é seu. Eu estou aqui. Está me entendendo? Seja sensível ao ambiente. Não se acostume a um ambiente de incredulidade, um ambiente de desonra, a um ambiente, de deslealdade. Não se acostume a ambientes assim. Seja posicionado. Abre lá para mim Marcos 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Irmão,
Você entende a seriedade desse texto? Jesus, o Filho de Deus, El Shaddai, Deus encarnado, todo-poderoso, todo-suficiente, não pôde, tem coisas que Deus não pode fazer. Fala para o seu irmão, tem coisas que Deus não pode fazer. Pastor, o que é isso? Tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pôde operar milagres num lugar onde o ambiente não era favorável. E aí muitas vezes você não sabe porque as coisas não estão acontecendo na sua vida. É porque o ambiente não está favorável. Ele quer fazer, ele tem poder para fazer, ele quer fluir, mas o ambiente não permite. Porque há escândalo, porque há desonra, porque há deslealdade. Está entendendo? Jesus não pôde operar milagres ali. Senão alguma cura, senão... Está me entendendo? Zele pelo ambiente. O ambiente da igreja, o ambiente da célula, o ambiente da sua casa, o ambiente da sua empresa. Como que você quer que seus filhos sirvam ao Senhor se na sua casa o ambiente não é um ambiente de presença de Deus? É um ambiente de briga, é um ambiente de discórdia, é um ambiente de falar mal dos outros, de falar mal das pessoas. Onde seu filho não vê você orando, seu filho não vê você lendo a palavra. O que você quer passar para ele? Você está criando ele num ambiente que está definindo quem ele é. Cuide do ambiente. Amém? A última coisa que eu queria falar é sobre imagens. Quando Jesus vira para Jairo e fala, a criança não está morta, ele está dormindo. Jesus está produzindo uma imagem. Enquanto Jesus estava vindo com Jairo e ele para curar aquela mulher, e Jairo vê aquela mulher sendo curada, Jesus estava produzindo uma imagem no coração de Jairo. Sabe, se você quer viver um milagre, você precisa aprender a visualizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua célula, na sua igreja. Você precisa aprender a ver. Cria a imagem dentro do seu coração. Provérbios diz que assim como o homem se vê, ele é. A forma como ele se vê, a forma como ele se imagina, assim ele é, assim ele será. Jesus cria uma imagem para Jairo. Sua filha não está morta, sua filha está dormindo. Creia, 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 continue crendo. Olha aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, nada é impossível para Deus. Sabe, gera uma imagem. Deixe o Senhor colocar no seu coração. E quando você gerar essa imagem, fale, proclame isso. Sabe, gera um ambiente, gera uma imagem de algo de si. E aí quando você se vê assim, fale isso. Eu tinha muito preconceito com o Cristiano Ronaldo, irmãos. Porque eu achava ele um cara arrogante. Porque ele fala, eu sou o melhor. Tem até os memes, eu sou o melhor. Eu sou diferenciado. Eu tinha preconceito com ele, até o dia que ele ganhou a Eurocopa. Quando ele ganhou a Eurocopa, eu falei, esse cara... Com um time sem vergonha desse, e o cara conseguir ganhar a Eurocopa, ele fala, esse cara é bom mesmo. Ele tem que tirar o chapéu para ele. Mas por quê? Ele se via assim. E ele falava assim. Ah, mas eu não gosto dele. O problema é seu. Aí vira eu joguei aonde? Jogou aonde? Jogou, ganhou o quê? Eu viro para ele, não gosto do Cristiano Ronaldo. Ele vira para mim e fala, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Estava vendo o pastor compartilhar o Haaland, né, o campeão da Champions agora, do Manchester City. Quando ele foi transferido para o time,
na apresentação dele no time, ele entrou tocando uma música da Champions. Champions, ele entrando para jogar no time e treinar. Por quê? Porque o sonho dele era ser campeão. E ele falou, eu cheguei no time para ser campeão. E foram campeão. E eu vou te falar, meu irmão, esse negócio, aí muitas vezes você fala, você fica com medo de falar as coisas, de proclamar, porque você fica com medo do que as pessoas vão pensar de você. Ah, não. Aí se eu falar isso, a pessoa vai achar ruim. Ah, se eu falar que eu vou fazer, se eu falar que eu vou fazer, que eu vou fazer isso, que eu sou aquilo, a pessoa vai me julgar, vai achar que eu sou arrogante, vai achar que eu sou isso, que sou aquilo. Deixa as pessoas acharem o que elas tiverem que achar. Se Deus colocou no seu coração algo, se Deus falou algo para você, será. Amém. Mas você precisa ver, falar isso com fé no seu coração. Vai acontecer. Amém? Então assim, não tenha medo de visualizar, sonhar, imaginar e falar aquilo que Deus falou para você. Não tenha medo que as pessoas vão falar de você. Fale, proclame, tenha convicção. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém? Esses são cenário, ingredientes para um milagre. Fala para o seu irmão. Palavras. Pessoas. Ambiente. E imagens. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Sabe, que você possa viver um milagre na sua vida, viver um milagre na sua história. Sabe, certamente Deus tem um milagre para você. Certamente você está numa caminhada de milagre. Sabe, que você possa cuidar desse ambiente, que você possa gerar em Deus um cenário favorável para esse milagre. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor nessa hora. Comece a falar com Ele, fala, Deus, eu quero experimentar desse milagre na minha vida, eu quero ver a minha história sendo transformada, eu quero alcançar aquilo que a Tua palavra de Deus diz que eu vou alcançar, eu quero viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. Comece a falar com o Senhor. Abra sua boca. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos, ó Pai, como o Senhor, Pai, se visualizarmos aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, que possamos, ó Pai, falar as promessas de Deus, que possamos pregar para nós todos os dias, Pai, que nós possamos aprender, ó Pai, a depurar o ambiente, as pessoas que estão conosco, as pessoas que caminham conosco, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor Jesus, que nós possamos zelar pelo ambiente da nossa casa, da nossa igreja, da nossa célula, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Passa a mão no ombro do seu irmão, ore por ele nessa hora. Se você quiser orar com o seu cônjuge, se você quiser orar com o seu filho, se você sentir de orar pela vida de algum irmão, ore por ele nessa hora, intercede por ele, fala, o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor está mudando o cenário. Profetiza sobre a vida dele, o Senhor está mudando o seu cenário. O Senhor está tirando pessoas do seu redor, pessoas da sua vida, pessoas que estão atrapalhando você de crescer. Profetiza sobre a vida dele, o Senhor está colocando você em novos ambientes, em novos lugares. O Senhor está colocando uma palavra no seu coração, profetiza sobre a vida dele. O Senhor está gerando uma imagem no seu coração. O Senhor está trazendo uma palavra no seu coração. Profetiza sobre a vida dele. Você vai se ver nessa semana num novo cenário, num novo ambiente. Você vai se ver nessa semana vendo o milagre de Deus sendo gerado. Oh, Espírito Santo de Deus, nós profetizamos, ó Pai, nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus.
Os servos podem distribuir os elementos da ceia. Enquanto você continua orando, os irmãos vão distribuir os elementos. Continue orando. Tudo que há em mim. Continue em espírito de oração. Não se distraia. Não distraia o ambiente. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tua paixão inflama as nossas vidas. Continue em espírito de oração. Continue falando com o Senhor. Remove, Senhor. Remove do nosso cenário tudo que não é real, tudo que não é verdadeiro, tudo que, ó Pai Senhor Jesus, não vem do Senhor. Nós engrandecemos o seu nome. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Com tua presença, vem com fogo e glória a Deus. Aleluia. Tinha que ser a esposa do pastor, né? Aleluia. Amém, amém. Se alguém ficou sem, pega um pedacinho do pão do seu irmão aí. Pode deixar ali no cantinho ali, depois a gente ajunta. Aleluia. Se você ficou sem pão, pega um pedaço do pão do seu irmão. Vamos comer pão com caco de vidro, né? Aleluia. Amém? Levanta seu cálice para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Pai, esse cálice. Declaramos, ó Pai, que esse é o sangue do Filho de Deus. O sangue daquele que é todo poderoso, que faz milagres, que nos perdoou, que nos salvou, que nos redimiu, Pai, que nos purificou, santificou. Nós louvamos o seu nome, louvamos esse sangue. Pai, fazemos parte, ó Pai, dessa filiação, recebemos desse DNA. Pai, louvamos pelo teu sangue que é derramado nesse lugar. Pai, levantamos, ó Pai, esse pão também que representa o seu corpo, que foi moído por nós naquela cruz. O seu corpo, ó Pai, que, Pai, nos trouxe unidade, nos conectou, que nos trouxe restauração, cura. Pai, esse, ó Pai, é o ingrediente, ó Pai, do milagre. Jesus, a essência do milagre na nossa história, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode tomar ceia, seu irmão, tome a ceia com sua família. Ao terminar de cear, estamos encerrados. Deus abençoe a sua semana, amém? Tenha um cenário de milagre nessa semana, amém?